Bem-vindos à segunda parte da nossa aula sobre coordenadas geográficas. Nós iremos estudar hoje como os movimentos cosmológicos determinam a distribuição do tempo na superfície terrestre. Vamos conhecer o movimento de rotação da Terra e a sua influência na passagem das horas, o funcionamento dos horários, os fusos horários brasileiros e explicar o funcionamento do horário de verão. Nessa imagem, nós observamos a incidência de raios solares na superfície terrestre. Uma coisa é notória, uma observação objetiva, de que os raios solares nos polos, podemos fazer essa análise, eles chegam de forma oblíqua, ou seja, os raios solares eles não chegam diretamente nessas regiões. Então, no Polo Norte e Polo Sul, nós temos regiões que recebem pouca incidência de raio solar na maior parte do ano. Diferentemente das regiões próximas ao Equador, onde a incidência dos raios solares é praticamente direta nas superfícies dos territórios próximos ao Equador. Então, essa região próxima, ou as regiões próximas ao Equador, recebem anualmente, em média, 12,5 a mais de energia que os polos. Isso vai determinar uma maior biodiversidade, onde tem mais energia, há mais condições para o desenvolvimento de processos que são favoráveis ao desenvolvimento da vida, tanto terrestre como da vida aquática. Prosseguindo, nós vamos compreender como se dá esse movimento cosmológico. Nessa situação esquemática, nós vamos observar aqui a posição da Terra no sistema solar. E isso vai determinar o que nós chamamos de movimento de translação, um movimento em que a Terra, em sua órbita, vai girar em torno do Sol, que é essa usina nuclear. Então, a órbita da Terra sobre o Sol determina o movimento de translação, assim como também de outros planetas. Vamos aqui observar de forma mais detalhada aqui a superfície da Terra para entender o que nós chamamos de movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno de si própria, ou seja, do seu eixo. Observe que a incidência de raio solar no planeta é de forma desigual, enquanto é noite no Oriente, no Ocidente é dia. Então, esse movimento de rotação favorece o que nós chamamos de determinação de fusos horários. Temos aqui uma esfera de 360 graus. E aqui nós temos o que nós chamamos do eixo. Né? Nós vamos mostrar aqui o eixo de rotação. Então, esse raio Sol ele não vai se distribuir de forma igual na superfície terrestre. Se ele não se distribui de forma igual, nós temos que determinar o tempo. E esse tempo em que esse raio, esse Sol, ele pode ser visto, consequentemente, para determinar o dia e a noite, nós iremos observar que esse movimento, temos uma impressão que o Sol, ao fazer o seu movimento de rotação, ele vai nascer no horizonte a leste. Temos essa impressão. E que com o passar das horas, nós podemos descrever uma trajetória, por assim dizer, em nossas cabeças, como nós estamos olhando, em que o Sol ele vai se deslocar de leste para oeste, até se pôr, né? Até se pôr no Oriente. Então, podemos
como podemos observar, vamos assim dizer, esse movimento apenas aparente do Sol, na verdade, nós observamos na realidade, que o Sol ele vai subir, né, um aspecto mais da impressão de nossos olhos ao observarmos o Sol no horizonte, de que a Terra, o Sol vai subir no horizonte e que a Terra está girando na direção contrária, de oeste para leste. Isso aqui nós chamamos de um giro em torno de si próprio. Então, assim, quando o Sol aparece no horizonte às 6 horas da manhã, devemos vê-lo horizontalmente. Uma perspectiva bem interessante. Já às 7 horas, por exemplo, a cada hora, vamos colocar de 6 às 7 horas, a Terra já girou 15 graus. Por que ela girou 15 graus? Porque enquanto uma circunferência, nós temos aqui uma representação do planeta Terra enquanto circunferência. Uma circunferência, obviamente, nós teremos 360 graus. Então, enquanto a Terra vai girando em torno de si mesma, em torno do seu eixo, do seu eixo imaginário, o que é que vai acontecer? A cada hora em que a Terra faz esse movimento, ou seja, a cada 15 graus dos 360, a Terra vai ter feito uma trajetória num tempo de 1 hora. Então é simples. Se a cada 15 graus a Terra caminha ou faz um deslocamento a cada hora a 15 graus, então iremos produzir a seguinte situação. Nós vamos dividir 360 graus por 24. Então, ou fazer do contrário. 360 graus dividido por 15, que vai dar 24 horas. Isso significa que a cada 15 graus a Terra caminha 1 hora. A trajetória da Terra vai ser do tempo de 1 hora, a cada 15 graus. Isso significa, para ela fazer um giro perfeito em cada 15 graus e completar os 360, ela vai basicamente fazer isso no tempo de 24 horas. Ok? Então, a cada 15 graus, a Terra tem feito um deslocamento em graus de 1 hora. Os limites, temos aqui os limites teóricos dos fusos horários, a partir da perspectiva esférica do planeta e da sua medição em 360 graus. O seu giro em 360 graus. Considerando esses aspectos cosmológicos, nós temos aqui uma representação esquemática dos fundamentos, né, dos fusos horários. Observe que temos uma determinação lógica. Se temos 24 horas em cada 15 graus, em cada 15 graus temos 1 hora, e a cada 360 graus nós temos 24 horas, então, a quantidade de horas nós vamos dividir. Para cá nós temos 12, e para cá nós temos 12. Considerando o movimento aqui que sai de leste para oeste, nós observamos que
o deslocamento do centro, ou seja, do meridiano central, 0, para leste, nós vamos somar, ou seja, nós estamos em horas mais adiantadas, porque o movimento de rotação é o que? É de leste para oeste. Então, quem estiver a leste vai estar, obviamente, com horas mais adiantadas. Quem estiver a oeste vai estar com horas atrasadas. E por isso, nós observamos que quando nós deslocamos para a Europa, a Ásia e alguns países da África, nós temos que levar em consideração o fuso e entender que nós não iremos chegar nesses lugares e ter basicamente o mesmo tempo ou a mesma hora do lugar em que você se deslocou, seu lugar de origem. Ou seja, você vai ter uma outra hora a se considerar para um jogo de futebol, a reunião de trabalho, a um evento esportivo, de lazer, seja qual for. Continuando aqui, nós temos uma representação mais detalhada dos fusos horários, ou do que nós chamamos hora legal. E aqui é importante observar que nós temos 24 fusos, e esses fusos eles fazem referência ao que? Aos graus. Então temos aqui o deslocamento da Terra em cada uma hora de 15 graus, então vai aumentar de 15 a 15, certo? De 0 a 15, 15 a 30, 30 a 45, 45 a 60 e assim por diante. Então, vamos observar aqui alguns detalhes. Temos aqui a linha internacional de datas, que é aquela linha que vai ser conhecida por muitos como antimeridiano. Então, vamos observar aqui. Observe a localização da linha internacional de datas. Ela se encontra basicamente aqui. O que isso quer dizer? Se você sair do hemisfério ocidental em direção ao Oriente e você ultrapassar, vamos supor, você sai daqui, hoje é 13 de novembro. Se você, em menos de 24 horas, ultrapassar essa linha, obviamente você vai chegar não mais no dia 13, nas regiões onde se encontra a linha internacional de datas. Você vai chegar no dia 14 de novembro. Então, considerando esse movimento de rotação da Terra, que é ininterrupto, né? Então, não parece muito sensato imaginar um lugar onde começa e onde termina um dia. Isso aí é bem lógico. Pois, pela passagem do Sol, nós observamos, o dia nasce e termina a cada instante, à medida que o Sol vai iluminando alguns lugares, no sentido, né, desde do sentido leste a oeste. No entanto, o sistema de fusos horários, esse sistema vai prever a existência de um lugar mais precisamente. Então, ele vai pensar uma linha ao longo da qual todo cidadão, toda pessoa vai poder observar e considerar ao longo de que toda a região que for ultrapassada por essa linha vai ser o dia seguinte. Então, ao longo dessa linha, nós vamos poder observar que o dia nasce oficialmente após a linha internacional de datas. Então, no meridiano aqui, vamos observar, no meridiano aqui 180, meridiano 180, nós vamos poder observar que o dia vai nascer oficialmente.
certo? No meridiano 180. Isso, conhecido como a linha internacional de mudança de dados, ela vai ser fundamental para a contagem do tempo. Esse período em que nós observamos aqui, que nós temos que levar em consideração a mudança das datas. Aqui é dia 13, lá já é dia 14, porque lá é mais adiantado. Então, a linha internacional de mudança de data, chamado antimeridiano de Greenwich, então, é um antípoda ao meridiano de Greenwich. Nós vimos, ele vai se localizar a 180 graus, precisamente, e localiza-se a 12 fusos, tanto para o oeste quanto para o leste de Greenwich. Então, a linha internacional de dados também vai fazer uma trajetória, vamos dizer assim, no sentido vertical, vai atravessar o Oceano Pacífico, vai cortar a extremidade oriental da Federação Russa e Asiática e Antártica. Então, quando é meio-dia, por exemplo, lá em Greenwich, é meia-noite no antimeridiano de Greenwich. Certo? Sempre é 12 horas a mais do que Greenwich. Aqui nessa representação cartográfica, na projeção cilíndrica de Miller, nós observamos aqui a localização da linha internacional de mudança de data. Então, observe que ele fica aqui entre os continentes asiáticos e o continente norte-americano. Passou para cá, você está viajando, cruzou essa linha, já é o dia seguinte, independente de quantas horas você demorou para sair do hemisfério ocidental até chegar ao oriental. Se você atravessa toda essa região em menos de 24 horas, não importa a quantidade de horas, você vai o quê? Você vai estar no dia posterior, no dia seguinte, ao atravessar essa linha. Então, vemos aqui a localização do Brasil. Então, em relação a Greenwich, estamos aqui atrasados. Temos a nossa determinação geográfica, basicamente aqui entre as longitudes de 90 graus e 45 graus e 0 grau. Nosso território ele basicamente está dentro aí dessa porção de espaço dentro das linhas, dos fusos horários das linhas que cortam aqui o início do hemisfério ocidental. Então, o conhecimento da noção de fusos horários nos dias atuais ela vai ter importância fundamental para a compreensão de muitas relações que determinados lugares têm entre si. Geralmente o professor de geografia, eu acredito, isso aí é uma análise, acho que é ponto pacífico, e talvez o professor de geografia seja talvez mais do que qualquer outro profissional, ele tem que ter a obrigação de conhecer a realidade e auxiliar qualquer aluno na compreensão dessa relação entre espaço e tempo determinado pelos fusos horários e por toda essa complexa rede de eventos e fenômenos são referenciados aqui pelas coordenadas geográficas. O Brasil, especificamente, tem uma localização bastante peculiar, como também sua dimensão também é bem peculiar.
é o quinto maior país de extensão territorial. Ele ocupa aí 93%, né, do seu território, está localizado no hemisfério sul ou meridional. Então, em relação a Greenwich, o território encontra-se totalmente localizado no hemisfério ocidental, como nós vimos, e 7% do território brasileiro está situado no hemisfério norte, ou setentrional. É a mesma coisa, são sinônimos, norte e setentrional. Temos os pontos extremos, o ponto mais setentrional, mais a norte, é o nascente do rio Alian. Temos aqui o ponto 6, um ponto mais oriental, 34 graus de longitude oeste. Temos o ponto mais ocidental, nascente do rio Moa, 73 graus de longitude oeste, que nasce aqui no rio Moa. E o ponto mais meridional fica no Arroz Chui, lá na região do sul do país, a 33 graus de latitude sul. Portanto, aqui nós observamos a dimensão territorial do Brasil. Isso vai determinar a existência ou a localização do território em 4 fusos. Então, temos que, em relação a outros espaços, por exemplo, temos aqui a determinação de 4 fusos horários. Temos aqui a região que está localizada entre o Acre e o Rio Branco, está 5 horas de diferença lá, considerando o meridiano central. Está aqui 4 horas em relação ao meridiano central. Manaus, Porto Velho, Cuiabá, Branco. 3 horas aqui também. E 2 horas na região, essas regiões que nós chamamos arquipélagos de São Pedro, São Paulo, Alto das Rocas, Fernando de Noronha, a Ilha de Trindade, de Martim Vaz. Todas essas regiões aqui possuem horários diferentes. Então, temos 4 fusos horários determinados oficialmente no território brasileiro. Cidades, estados, regiões obedecem à determinação e à divisão desses 4 fusos horários. Temos o horário oficial, que é o horário de Brasília, o horário do Distrito Federal, que vai referenciar esses horários. Prosseguindo aqui, nós vamos ver aqui o horário de verão. O horário de verão. Só mais um detalhe, né? É importante destacar, antes de tratarmos sobre o horário de verão, que no Brasil, um parecer aí da Constituição, da Comissão de Constituição e Justiça, lá do Congresso Nacional, da Câmara de Deputados, que foi promulgada em 6 de 6 de 1911, no caso, na primeira década do século XX, a seguinte situação, de que nesse parecer da Comissão de Constituição e Justiça, ele recomendava que a conveniência, o estabelecimento do horário legal, visto que do lado, né, da hora do Rio de Janeiro, que era a capital no período, capital federal, era usada as estações telegráficas da União. Então, encontrava-se horas locais das mais variadas. Não existia, por exemplo, uma hora oficial, que evidentemente prejudicava muitas relações comerciais, dificultava o estabelecimento mais exato do tráfego
das estradas, do cotidiano das pessoas. Então é importante observar que antes, né, de 1911, a hora era determinada dessa forma. Eram estações telegráficas da União que estavam situadas em diferentes locais. Né, e a forma, vamos dizer assim, de estabelecimento das horas era mais arbitrária do que hoje. Né, não existia um horário oficial. Então, determinado o horário oficial do país, que é o horário de Brasília, as demais horas são referenciadas. Temos aqui o princípio fundamental. Vamos entender o princípio fundamental do horário de verão. Então, assim, qual é esse princípio fundamental? É que, como no verão o sol nasce mais cedo, né, ou seja, nós temos aqui o solstício de verão, aqui, o solstício de verão aqui no hemisfério sul, começa na segunda metade do ano. Então temos que, ao adiantar o relógio, né, temos que, pelo fato de o sol nascer mais cedo nesse período, e ao adiantar os relógios em 1 hora, é possível que as populações inteiras de estados, de cidades, regiões, aproveitem mais a luz do dia. Então, uma vez que a realização das atividades durante o dia, trabalho, escola, entre outras, nesse período, né, ocasiona um consumo menor de energia. Então, quando o sol nasce mais cedo, nós adiantamos o horário, né, de trabalho, de estudo. Nós começamos o dia mais cedo e terminamos o dia mais cedo. Então, nós economizamos isso do ponto de vista, né, do gasto, por exemplo, de usinas hidrelétricas, termoelétricas, é muito significativo, né, a nível nacional. Então, isso aí, o horário de verão foi adotado no Brasil em 1931, pela primeira vez. Em geral, naquele tempo, adiantava-se as horas em todo o país, né, após a constatação de que alguns estados, os efeitos eram insignificantes, ou seja, dependente se adiantasse ou não. Quando observaram essa situação, lançou-se uma nova determinação de que nem todos os territórios ou nem todas as regiões do país seria necessário adotar o horário de verão. Então, nos últimos anos, a adoção do horário de verão no Brasil é bem seletiva, né? Então, atinge basicamente as regiões, de fato, onde pode-se economizar energia. Então, em regiões que não vão fazer a mínima diferença, não são adotados os horários de verão. Então, terminamos aqui a nossa aula, a segunda parte da aula 11, e voltaremos com a parte 3, para encerrar a nossa aula sobre coordenadas geográficas. Até mais.